E agora a gente bate papo sobre um assunto muito importante. Já ouvi falar de várias pessoas que não se prepararam para isso e tiveram problemas na hora de embarcar ou mesmo durante a viagem. A gente fala sobre autorizações para viagem com crianças e adolescentes. Eu estou recebendo aqui o doutor Mário Solimene Filho, que é advogado e esclarece as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-lo novamente, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Hoje, eu acho que a gente escolhe um momento bom para falar sobre isso, porque as férias se aproximam, ainda dá tempo para você se organizar com relação às crianças e aos adolescentes. Doutor, eu sei que eu vou tentar dividir um pouco o bate-papo a respeito até mesmo do tipo de viagem, mas eu já quero começar perguntando. Pai e mãe, os dois vão viajar com os seus filhos. Existem documentos e autorizações que são importantes dependendo da viagem? Os documentos são muito importantes, porque eles têm que demonstrar que eles são pais dessa criança. Então, sempre, é uma coisa corriqueira, né? Que as pessoas esquecem certidão de nascimento ou RG da criança. Você precisa demonstrar que ela é seu filho. E você precisa dos seus documentos pessoais. Se você não tiver isso, você não viaja. E eu quero até dividir uma experiência pessoal, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. Quando nós fomos, uma das viagens que a gente fez para fora do país com meu filho, ele ainda tinha, acho que ele tinha um aninho, ou não tinha nem um aninho em uma dessas viagens que a gente fez. E a gente foi fazer uma viagem rápida, sul do Brasil, Argentina, Paraguai. Nós fomos com o protocolo do RG, que não tinha ficado pronto, porque ele era bem pequenininho ainda. Fomos com a certidão de nascimento e tudo mais. Só que, por exemplo, na Argentina, sem o RG não entra. Não tem conversa, não adianta estar com a certidão de nascimento. Tudo bem, certidão de nascimento prova que você é o pai e a mãe da criança, mas não entra. A gente teve que fazer ali uma movimentação para chegar a esse RG e a gente conseguir entrar, porque não entra. Então, acho que é muito importante falar isso. Na época em que nós éramos crianças, a gente não tinha o hábito de ter o RG cedo, né? Sim. Hoje isso mudou. Nossa, agora minha filha tem 3 anos, ela tem RG desde os 6 meses. Pois é, assim. a gente foi deixar para fazer em cima da hora da viagem, não ficou pronto. E até ficou pronto no dia da viagem, por isso que a gente acabou não pegando e a gente descobriu que em alguns países não adianta ter certidão de nascimento. É que aí você está na identificação, porque o Mercosul ele tem um acordo entre todos os países que o RG aqui vale como identificação, como passaporte para outros países. Agora, você precisa ter uma documentação para entrar no país estrangeiro. É um pouco diferente da autorização ou daquilo que você precisa para sair do Brasil. Tanto é assim que você saiu do Brasil. Saí. Agora, quando você chegou lá, que teve o problema aí, que foram as. Mas são problemas que estão relacionados, mas eles são diferentes em essência, né? Então, tem que se preocupar com todos os documentos. Muito. Acho que esse é o número 1, né? Nossa, muito. Ainda mais no nosso caso, a gente podia escolher, se a gente quisesse ficar no Paraguai, a gente acabou ficando ali hospedado no Brasil até resolver a questão. Mas imagina se não tem como, se eu estivesse ali num país que não ia ter o que fazer. É uma preocupação na hora, então eu acho importante a gente falar sobre isso, porque parece uma bobagem, é algo que, para minha realidade, eu não imaginava que fosse necessário, porque é um bebê, como você falou, na época em que a gente era criança não tinha essa exigência do bebê TRG, mas acho que é uma atenção importante para os pais, né? Absolutamente. Tem que planejar isso da mesma forma que você planeja a lista de roupas que você vai colocar lá, tem que, né? Se secador de preocupa cabelo, nossa, o documento da criança, o seu documento, a autorização, isso tem que entrar. Doutor, quando a gente fala a respeito de autorização, do que a gente está falando? A gente está falando basicamente de um documento escrito, tá? Particular, ou seja, aquele que as pessoas mesmas assinam, vão para o cartório e reconhecem firma. Isso aí está valendo. Agora, dentro daquilo que a lei especifica, tem uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção, que pode fazer ou pode não fazer. Por exemplo, está escrito na lei também que a gente tem que ter autorização judicial para o caso da criança viajar sozinha. Autorização judicial. O que é isso? Tem que ir lá no juizado da infância e juventude conseguir. No estado de São Paulo, por exemplo, isso não precisa. Porque tem um provimento do Tribunal de Justiça, aqui da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que permite viajar com um instrumento particular, ou seja, aquele que você faz, olha, autorizo essa pessoa a viajar com a minha filha, ou meu filho, RG tal, identificação completa, assinar, firma reconhecida, muito importante. Doutor, então, isso deixando claro que você precisa de antecedência para esse planejamento, até porque precisa reconhecer firma. Então, Sim. Vamos entender, a criança vai viajar com os pais para fora do país ou para alguns estados específicos. Aí é só a documentação. Se tiver com os 2 pais para viajar para o exterior, tá bom? Você não precisa de problema de autorização nenhuma, só do documento pessoal seu e da criança, os 2 pais viajando. Se nós estamos falando de viagem internacional em que um dos pais vai e o outro não, você precisa da autorização desse que fica.
Vocês sabem, né, que eu sou recorde. Eu também tenho história para contar sobre isso. Quando eu era mais nova, eu, minha mãe e minha irmã fomos viajar para fora do país. Era cruzeiro. Por isso que eu perguntei das viagens de navio também. A gente estava super tranquila. A hora que chegou lá, precisava dessa autorização do meu pai, porque a minha mãe estava indo... A minha irmã era menor de idade. Eu acho que eu devia já ter uns 18, 19 anos, porque eu já trabalhava. Mas a minha irmã precisava da autorização do meu pai. Enfim, lá a gente conseguiu fazer, porque tinha uma base ali da polícia. Meu pai conseguiu fazer rapidamente, deu certo. Mas poderia não ter dado, né? Normalmente em aeroportos ou portos com muito movimento, como o Santos, você vai ter um posto que vai resolver esses problemas emergenciais. Mas o melhor é não precisar. Porque é um desgaste, né? É sair antes e já planejar. resolve isso. Então, se um dos pais vai viajar com a criança, independente desses pais serem casados ou separados, né? Precisa da autorização. Precisa, se nós estamos falando de viagem para o exterior, é necessário o outro dar autorização. Doutor, e no caso da criança que vai realizar o sonho, vai para Disney ou vai para algum outro país e ela vai ali com a equipe da escola de inglês ou com algum amigo, né, mais velho que vai, enfim. A criança vai viajar sem o pai e sem a mãe. Como que funciona então essa autorização? Precisa ter uma autorização dos dois assinando, necessariamente, nomeando alguém que vai ser responsável por essa criança. E aí essa pessoa, obviamente, vai ter que ter toda a documentação, tem que bater certinho, muito cuidado, porque os números, muitas vezes a gente se confunde. Esquece um zero, né? Isso vai dar um problema, porque aí não bateu exatamente com aquilo lá, pode dar algum tipo de eles vão barrar, vai dar algum tipo de problema. Agora, respondendo a sua pergunta, pode viajar, desde que essa pessoa que vai acompanhar esteja autorizada. Tá? A ficar com a criança. Aí a gente também está falando de crianças de idades diferentes. Tem uma determinada idade que a criança não pode ir. Houve uma mudança na legislação agora para viagens dentro do Brasil, porque antes se falava em crianças. Você precisava de autorização para crianças, né? E criança dentro do código da lei específica, né? Vai até? 12 anos. Perfeito. Né? Aí você tem 12 anos, era criança. Mais do que isso não é, agora são 16 anos. Porque aí é independente. Mas já tem 15, já é adolescente, vai se enquadrar até os 16 anos na necessidade da Estatuto da Criança e do autorização. Adolescente foi mudado por uma lei de 2019 agora. Então, março atenção, de 2019. Quer fazer uma viagem dentro do Brasil? Tudo bem. Tem que ter autorização de um só. Não precisa dos dois, mas tem que ter autorização de um. Então vai com a avó, por exemplo. Mesmo sendo parente, precisa dessa autorização. A avó não precisa. Tá? Porque a lei fala que são os pais ou os parentes até terceiro grau. Terceiro grau é diferente do jeito que a gente está acostumado a contar. O terceiro grau vai ser como, então? Então, a gente conta para cima e depois desce. Então, vai a olhinha aqui de direito Ensina, civil. gente. É legal. É assim. Então, você vai com o tio, por exemplo. Então, você, né, tem que subir um grau para sua mãe ou seu pai. Já conta um. Conta um. Da sua mãe, sobe para a mãe dela, para sua avó, porque ela que é a filha do pai. Ela que vai. Você vai chegar nessa tia, né? Ela que essa tia é a filha dessa mãe aqui. Então, o parentesco que a mãe sobe. tem é através da mãe dela, né? Com essa tia, né? Você tem que subir até aqueles parentes que são comuns e depois descer. Então, tio, você vai de você até sua mãe, de sua mãe até a sua avó, 2. E de sua avó até a tua tia, 3. Então, com a tia vai precisar... Tá contando até o terceiro, perfeito. Pode. Agora, você não pode ir com o seu primo. Então, se for vamos imaginar que esse filho da tia já tem mais de 18 anos e iria levar o seu filho. Não pode. Aí vai entrar nos outros. Aí vai entrar com uma autorização específica, como se ele fosse uma pessoa qualquer. Mas se for a tia, por exemplo, não precisa de autorização. Doutor, quero já fazer essa pergunta pensando em Brasil. Aí você vai me explicar se é comum ou em cada local pode ter uma diferença. Um dos pais apenas vai viajar de carro, tá? Vai viajar de carro aí pelo Brasil. Um dos pais com o seu filho. Pode ter algum problema? Vai precisar de algum documento específico, pensando aqui no nosso país? A gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Então, é uma questão até de segurança que tem essa autorização. Se for... Bom, se está indo com a mãe, não precisa de autorização, é mãe. Agora, se está indo com um primo, por exemplo, que precisaria de uma autorização, é importante ter,
porque não sabe se vai ser parado na estrada, vai ter alguma verificação de documentos. Quem é essa criança? Quem é esse menor? Sabe aquela melhor amiga da mãe que vocês foram criados, os filhos todos juntos, ela vai levar, então, vai levar o seu filho para essa viagem, né? Então, é muito amigo do seu filho também, vai o amiguinho do seu filho. Precisa dessa autorização desse amiguinho, Sem dúvida, né? precisa. E a gente precisa pensar por que isso está acontecendo. Essa mudança na legislação de Tem agora, motivo, né? de 2019, ela veio por uma lei que criou o Cadastro Nacional de Desaparecidos. Então, nós temos muito caso de crianças que desaparecem, que não se sabe, tem uma cooperação entre os estados, etc. e tal. Facilita muito se houver a identificação dessa criança, porque se não houver, ela pode ser uma criança que está sendo sequestrada Pode ser ou traficada. raptada. Aquela história de tráfico de crianças para órgãos, para ser adotada, para seja lá o que for, né? Então, aquela brincadeira super ingênua de, não, vamos viajar, vai com o vizinho e tal, pode se transformar numa coisa muito pesada, que é uma acusação de tráfico de crianças. Então, é muito, muito importante verificar isso antes de viajar para evitar esse tipo de problema. E aí, eu acho que a gente também está falando, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, doutor, sobre qualquer... A gente vai aprendendo na vida, né? Mas sobre qualquer tipo de viagem. Às vezes você vai pra praia, você, seu marido, seu filho vai levar o amiguinho. Você pensa, você está em São Paulo, vai para o litoral, mas é perto. Mas e se você passa por uma blitz e está sem essa autorização? Pode dar problema, não pode? Pode dar problema. Então, as crianças, elas podem viajar desacompanhadas, desde que elas tenham autorização judicial, é isso que fala a lei. Agora, aqui em São Paulo, pode ser uma autorização própria do cartório mesmo, não precisa ser judicial, só em casos especiais a gente pode chegar lá. Agora, é comarca contígua, ou seja, a lei fala comarca contígua. O que é? A cidade vizinha. Você pode ir até a cidade vizinha e voltar. Aí não vai ter problema. Agora, passou disso, tem uma blitz, você pode ter um problema. Não brinquem com isso. Tá, porque isso é uma coisa que vai tomar tempo também da polícia, não tem nada. Desgasta. É o desgaste. Você fala, mas o que estão pensando de mim? Então, mas poderia ser qualquer pessoa, E para a criança é muito né? desgastante, porque a criança Uma tensão, vai tomar né? um contato com uma realidade que não precisaria. Vai até a delegacia, tem contato com o preso, não precisa disso. Então, tá? como é que é, para quem está nos assistindo de fora de São Paulo, como que é essa autorização judicial, doutor? Então, essa autorização judicial, ela é aquela que você tem que ir até a infância e juventude, até a vara da infância e juventude, ou seja, no fórum mais próximo de você, para, olha, eu não sou o pai dessa criança, tá? E eu quero viajar para além dessa comarca contígua, para essa cidade vizinha. Então, a lei diz que precisa de uma autorização judicial. Você vai até a vara da infância e da juventude e consegue essa autorização. É uma coisa simples. Agora, no estado de São Paulo, isso não é necessário. E muitos estados da federação, isso também não é necessário. Então, você tem que consultar o seu estado como Então, funciona. você tem que consultar não só o seu estado, mas para onde como você vai também, né? o destino. Então, se você está indo para um estado em que a autorização feita no cartório não vale, nossa, aí você vai ter um problema para voltar. Estou indo de ônibus. Uau, Estou indo de importante. ônibus. Peguei o ônibus interestadual, sei lá, para um estado que exige que seja judicial. Tá, você vai de São Paulo sem problema nenhum, qualquer autorização. Na hora de voltar, eles vão pedir a judicial e você não tem. Planejamento, Tá? gente. Então, você tem que planejar e saber, esse estado que eu estou indo exige essa autorização judicial. Perfeito. Aí você tem que conseguir essa autorização judicial. Doutor, o senhor falou agora há pouco pra gente, falou de São Paulo, exceto casos especiais. O que podem ser esses casos especiais? Então, casos em que há, por exemplo, os casais brigando entre si. Pela guarda da criança, Pela por guarda da exemplo. criança, né? Você tem uma disputa e você quer viajar internacionalmente. Você não consegue viajar se você não tiver autorização dos dois. Precisa dos dois. O pai não quer dar. Não tem jeito, ele não vai dar. Você não vai viajar? Você vai me contar daqui a pouco. Deixa esse mistério para o próximo bloco, Mistério. porque eu acho que essa é a dúvida. Infelizmente, a gente sabe, o doutor com certeza sabe até mais do que eu por atuar nessa área, que às vezes as crianças viram massa de manobra no meio da briga dos pais. Briga por dinheiro, briga porque um traiu, porque o outro separou. Mas as crianças não têm nada a ver com isso. E daí, um resolve, o final do ano tá chegando, já deve ter começado alguém a implicar. Não, o Natal, tudo bem, o Natal é seu, mas eu não vou deixar você viajar com ele no Natal. Exatamente. E a família quer se planejar, e daí o outro tá falando que não vai. E aí, o que vai fazer? Tem tempo ainda, o doutor já vai explicar pra gente. Eu vou pro break também com a pergunta de uma telespectadora que a gente responde daqui a pouquinho. O irmão mais velho, que já é maior de idade, vai viajar pro exterior com o irmão mais novo. Precisa de alguma coisa específica? O senhor já me explica. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou de volta.
Nosso programa está de volta. Parece simples, né? Mas quando a gente fala sobre a documentação necessária para viajar com crianças e adolescentes, tem vários pontos importantes no planejamento que o doutor Mário Solimene Filho, que é advogado, está esclarecendo para nós. Doutor, eu volto com a pergunta, a colocação do bloco anterior, que é: os pais são, por exemplo, separados ou estão brigados por algum motivo e a criança, o outro pai, ou o pai ou a mãe, quer viajar para fora do Brasil, por exemplo, com a criança, e esse ex falou, não vou dar autorização, não vou assinar. E aí, a pessoa não vai poder viajar? Então, a gente tem que lembrar por que isso acontece primeiro, antes de ficar bravo, né? De falar, poxa, por que isso tem que acontecer? Razão é Rapto Internacional de Crianças. Tá? Então, o Brasil é signatário da Convenção de Haia e que realmente impõe restrições, porque as pessoas vão para um outro estado, levam a criança, estado com E maiúscula, né? Outro país, e não trazem de volta, e aí você não tem como recuperar essa criança. Então, tem uma cooperação entre o Brasil e os países signatários para isso. E uma dessas às vezes coisas... até ou o pai ou a mãe, né? Exatamente. Um dos dois, né? Não, tem casos emblemáticos aqui, especialmente em relação aos Estados Unidos, né? Casos bem importantes mesmo. Então, a gente tem que pensar que isso não pode acontecer. Por isso que tem que ter esse tipo de controle com a autorização dos dois pais. Se um não quer dar autorização, a solução é procure um advogado, entre na justiça, porque o juiz pode dar essa autorização pelo pai. Ele pode suprir o consentimento. É isso que nós falamos em jargão jurídico, né? Então, o juiz vai analisar se há risco realmente da criança ir para um outro país e não retornar. E ele exige algumas garantias. Então, como você está apresentando um caso ao juiz, você fala, quero viajar e levar a Disney. Ele não está querendo dar... Olha, o juiz... Estou pretendendo ir dia tal, voltar dia tal, minhas férias, eu sou empregado, mostra a passagem que você já comprou, já tem passagem de volta, faz tudo isso. E aí o juiz vai analisar e vai falar, não, realmente, ela vai voltar. Né? E aí ele vai dar essa autorização e o pai vai ficar chupando o dedo, ele não vai. Normalmente é o pai, a gente fala, mas pode ser o contrário, né? Claro. Pode ser a mãe também. Tenho clientes que são o pai, né? Que tentou levar a criança, não conseguiu porque a mãe não queria deixar. Né? Então, essa é a solução. Procure um advogado para entrar com essa... Quanto tempo de antecedência? Ela é bem rápida. Então, assim, dá para o fim do ano ainda, de repente? Oi? Ainda dá para o fim do ano? Para resolver se essas férias aí são Dá sim, agora é o momento. Tem que ir. Dá até com algumas semanas antes, às vezes uma semana antes, porque você pode conseguir liminarmente isso aí. Não é um processo judicial que vai ter que ter produção de prova, né? Vai se arrastar. Não, o juiz vai analisar, vai olhar se você cumpriu os requisitos, vai falar, eu acho que não tem problema nenhum, e dá na hora. Perfeito. Então é uma coisa rápida. Agora não deixa para o último minuto, pelo amor de Deus. Não fica apavorado, pensa que as férias vão acabar por causa disso. Você vai matar o advogado do coração também, se a gente vai chegar para ele e falar, então, minha viagem daqui 3 dias, você pode resolver para mim, por favor? Não, por favor. Doutor, quando a gente fala a respeito de passaporte, eu queria saber até o prazo desse passaporte das crianças é diferente do nosso, tá, né? Você tem... porque a criança, ela muda muito rápido de fisionomia, né? Então, você tem um passaporte de um bebê de 6 meses e uma criança de 4 anos ainda, né? Já é bem diferente. Então, a gente tem passaportes que normalmente são de validade de 10 anos. Isso depende muito do país, né? Depende muito de quem. Você está falando do Estado brasileiro, 5 anos, você tem que ter um passaporte novo para criança. Então, aí, nesse passaporte, pode constar diretamente a autorização. Então, se os pais são separados e há um problema de litígio e tal, vamos ver se dá... Já pode fazer o acordo para fazer já diretamente a autorização dentro do passaporte. Aí o pai não precisa dar uma autorização. Perfeito. Tá? E essa autorização vai valer pelo prazo do passaporte. Então, legal. Vamos imaginar que correu tudo bem, que os pais estão pensando mais na criança do que neles. Vai fazer esse passaporte ou renovar o passaporte da criança, já pode deixar tudo organizado. Automaticamente pode um para o outro. Pode até, inclusive, se a criança tiver idade suficiente para poder viajar sozinha, porque como a gente falou antes, precisa da autorização dos dois. Se a criança vai sozinha para o exterior, ela precisa da autorização para viajar sozinha. Vamos supor, tem 13, 14 anos, ela já pode viajar sozinha, ela já tem condições de entrar. Então, já pode constar também do passaporte a autorização dos dois. Aí eu quero te fazer uma pergunta também, doutor. Eu já conheci casos assim que o pai está trabalhando fora do estado
E daí chegou, independente de serem casados ou de serem separados, né? Pensando ainda em Brasil, mas poderíamos pensar em exterior também. Essa criança tem 7 anos. E a mãe não pode estar, por exemplo, no avião com a criança. E não tem nenhum adulto responsável por ela da parte da família para levá-la. Então, ela vai fazer essa viagem de avião e lá o pai vai estar esperando. A mãe leva no aeroporto, o pai busca. Isso é possível? É possível fazendo tem que haver uma autorização tanto do pai quanto da mãe. E provavelmente cada companhia também deve estipular isso de uma maneira com relação ao acompanhante? Não, Como eles têm que seguir a legislação. Isso é para todas? É para todos. O importante é saber se a criança realmente tem condições de viajar sozinha. Esse é um ponto. Se ela está numa idade em que você fala, olha, não tem problema nenhum, ela sabe onde ela vai sentar, ela vai pegar, ela vai andar, aí tudo bem, você pode conseguir isso e o pai vai estar esperando no aeroporto, por exemplo, assim que sair, ela está lá. Os dois têm que fazer uma autorização para dar para a criança. Como eu falei, no estado de São Paulo permite isso pela via do cartório, em outros estados só pela via judicial, tem que ir à vara da infância e da juventude do fórum perto da sua casa. Então, consulta isso, né? Consulta, mas é possível. É possível, tá? Você consegue se precisar. Chegou uma pergunta pra gente do Ceará, que é da Claudânia, como eu falei no bloco anterior. O irmão maior de idade vai viajar com o irmão mais novo. Eles vão pro exterior. Aí precisa da autorização do pai e da mãe? Precisa, porque não é uma viagem interna dentro do Brasil. Se fosse uma viagem interna, ele está naquele grauzinho lá. Isso que eu estava pensando, né? Ele está em segundo grau, né? Porque daí volta para a mãe? Como é que funciona nesse caso? Então volta para a mãe para depois ir para o irmão? Volta para a mãe e volta para o irmão. Então, perfeito. 2. Ele irmãos, é segundo grau. Irmãos são parentes de segundo grau. Ele poderia dentro do estado ou fora do estado, dentro do Brasil. Tá. Agora, para fora, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que necessariamente precisa da autorização dos pais ou dos responsáveis que estiverem em custódia dessa criança. Chegou outra pergunta para a gente da Idália. Qual que é a pergunta dela, Ronaldo, de São Paulo? Ela vai viajar com a filha dela e com o neto, de 12 anos. O pai precisa autorizar? Os pais são separados. Vai sair ou vai ficar no Brasil? Ela falou para onde ela vai? Vai sair só do estado, não vai sair do país? Se vai sair do estado, ela não precisa de autorização porque ela é avó. Então, ela ainda está dentro daqueles graus. Então, ela pode ficar tranquila? Ela pode ficar tranquila. Se ela é avó, ela tem filho e avó, está tranquilo. Sempre é bom ter, para não ter problema, mas a lei permite. Se ela vai para o exterior, de jeito nenhum, tem que ter autorização dos dois. Perfeito, doutor. Muito obrigada por ter vindo bater papo com a gente e esclarecer essas dúvidas com antecedência para que ninguém tenha dor de cabeça na viagem, não é verdade? Foi um prazer te receber aqui. O site www.resendeneto.com e tem um e-mail também, contato@resendeneto.com, passando para vocês. Doutor, muito obrigada. Obrigado Volte sempre, viu? Uma ótima tarde. Obrigado.